Como o EFT pode lhe ajudar a eliminar pequenos sustos. E por que é que eu estou falando dos sustos? Porque normalmente quando a gente está numa situação que a gente fica com um pouco de medo, a gente fala, ai, eu estou meio traumatizada, gente. Traumas são coisas muito sérias. Por que eu digo isso? Porque o trauma você tem que trabalhar com um terapeuta capacitado em EFT que ele vai lhe ajudar a eliminar essa reação que o seu corpo está tendo para determinadas situações. No trauma, o que acontece? E eu sempre cito as nossas amígdalas, né? Nós temos amígdalas no nosso cérebro que quando a gente é submetido a uma situação, às vezes uma pessoa é submetida à mesma situação e não sofre um trauma naquela situação. Então, você está submetido a uma situação, por exemplo, vai atravessar a rua, duas pessoas atravessando a rua. Uma pode ficar traumatizada por quase ser atropelada e a outra não. Mas nós temos o costume de dizer, ai gente, eu estou meio traumatizado. Mas é só para deixar claro que o trauma, quando isso acontece, você se traumatiza, a quantidade de adrenalina e de cortisol que essas amígdalas soltaram na hora que você quase foi atropelado é muito grande. Como essas amígdalas elas têm memória, isso em outras situações parecidas ou mesma situação, por exemplo, de atravessar a rua, ela manda a mesma informação para suas glândulas suprarrenais que eliminam a mesma quantidade de adrenalina e de cortisol. E aí o que você sente? Sudorese, falta de controle, aumento dos batimentos cardíacos, dor de cabeça porque a sua pressão arterial também aumenta. Então, deixo claro, se é uma situação que realmente é traumática, você tem que trabalhar com um terapeuta capacitado. Agora, se é aquela situação que você fala, ai gente, eu vi um acidente, eu estou um pouco traumatizada em dirigir. Um pouco traumatizada é aquele medinho, entende? E o que você vai fazer? Como o EFT pode te ajudar? O EFT pontual, tá? Não o EFT que você vai trabalhar com um terapeuta. Se for, por exemplo, o exemplo que eu dei agora de um acidente. Então você viu um acidente, você não gostou, obviamente não gostou do que viu, e a partir dali você fica um pouco traumatizada, ai, tô meio com medo de dirigir. O que você vai fazer? Você vai dar um nome para o acidente, né? Ou acidente, por exemplo, vai bater na sua mão e vai falar, apesar de eu ter que pensar nesse acidente, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. E vai bater nos outros pontos do EFT, sempre pensando nesse acidente cronologicamente, como se fosse um filme na sua cabeça. E vai passando e vai pensando até acabar aquele filme, né? Começo, meio e fim daquela cena que você viu que não foi nada agradável. E vai batendo nos outros pontos. Antes você vai medir o quanto que aquilo é forte para você, deixando claro que não tire você do sério, que não seja uma coisa muito forte. Ah, sei lá, um 5, um pouco de medo. E aí você vai medir, depois que você passou em todos os pontos do EFT, você vai medir o quanto que tá. Falar o nome de novo daquele evento, do acidente que você viu e o quanto tá nesse momento. Faça abaixar até 0 e depois você pensa no acidente novamente, mas aumentando tudo, aumentando as cores, aumentando o som da batida, tudo isso, e vai batendo em todos os pontos do EFT até zerar. E você vai sentir que aquilo foi eliminado, que é como se você não conseguisse ver aquilo com muita claridade. O outro exemplo, atravessando a rua. Nossa, outro dia eu fui quase atropelado e cada vez que eu vou atravessar a rua, eu fico com um medinho, com um receio, tá? Então vamos colocar receio e não trauma, não aquela coisa muito forte e que mexe com todos os meus sentidos. Eu começo a suar e é muito mais forte do que eu. Então, tô com um pouco de medo de atravessar a rua. Vamos lá, vamos lembrar do dia que você foi quase atropelada. Apesar de lembrar do dia que eu fui quase atropelada, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. E vai batendo em todos os pontos do EFT até você chegar no final daquela situação em que alguém te puxou ou que, graças a Deus, você não foi atropelada. Gostaria de acrescentar assalto. Eu digo isso porque algumas vezes a pessoa foi assaltada e a partir dali ela começa a ficar um pouco difícil andar na rua, mas nada muito forte.
E aí você faz a mesma coisa. Apesar de ter sido assaltada, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. Obviamente, você eliminando essas reações, essa reação um pouco maior que você está tendo, um susto, né? Você não é que você vai ficar completamente distraído e não vai mais prestar atenção em nada, mas não aquela coisa mais forte e que está lhe atrapalhando no dia a dia, que você está um pouco mais agitada e olhando mais para os lados sem ter motivo. Então você realmente vai começar a prestar atenção em tudo da mesma forma que você prestava anteriormente, mas aquele susto, aquela pequena sensação e que está lhe atrapalhando um pouco, com certeza vai lhe ajudar. Isso vai facilitar com que você elimine esse evento pontual, esse evento que, de certa forma, está atrapalhando um pouco a sua vida. Mas deixo claro novamente, isso é um pequeno momento da tua vida em que você começou a ter um medo baseado naquilo, mas não um trauma. Traumas são muito sérios, situações muito sérias e que, mais uma vez eu digo, você tem que procurar um terapeuta capacitado em EFT porque ele pode te ajudar.